Olá, queridos, tudo bem? Vamos começar mais uma conversa necessária com Gabriela Linhares, falando do Rio de Janeiro, Niterói, Brasil. Hoje eu vou conversar com a jornalista Irma Lasmar. Tudo bem? Atrasei um pouco, que estou com um problema aqui na internet, não sei o que aconteceu. Como vão? Vamos esperar a Irma. Hoje a gente vai falar sobre mulheres na mídia. Vamos falar sobre o poder da comunicação e o poder da desinformação que a gente está vivendo também, né? Salve os colegas jornalistas. Rudá está aqui, o Bruno Guzmão, Chante Aromas está aqui. Oba! Sejam todos bem-vindos. Tudo bem, Bruno? Estamos aqui novamente conversando. O Lux entrou. Vamos aguardar a Irma, que é jornalista. A Irma é... Será que esse Chante Aromas é a Irma? É você, Irma? Ah, Chante é a Irma. Oh, vocês não me avisam. Eu vou ficar aqui. A Irma é jornalista, tem passagens pelo jornal A Tribuna, Fluminense. Oi, Irma, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver se a luz tá boa, gente. Peraí. Tá Ficar bom, eu mais tô te pertinho vendo aqui da bem. luz. Tudo bem? Tudo Essa ótimo. coisa de luz e sombra. E é gato passando, é cachorro passando. Peraí, sai pra lá. Ah, tá. Luz e sombra é lindo, fica cinematográfico, olha só. Tá lindo, eu Se adoro. você tá falando, se você tá falando, eu acredito, que você tem experiência, então se tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Tudo bem? Uma felicidade falar com você. Olha, para mim é um prazer imenso. Eu fiquei muito feliz, muito honrada com o convite. Já acompanhei algumas conversas suas, né, com mulheres de peso, e aí eu pensei, nossa, que responsabilidade. Mas eu estou muito, muito feliz mesmo. Que Obrigada. ótimo. E é uma conversa necessária nesse momento que a gente está vivendo de tanto descrédito, né, na comunicação. Então, seja bem-vinda à nossa conversa, à nossa live. Eu estava aqui falando que você já passou pelo Jornal da Tribuna, o Fluminense, pela Rádio Tupi, a Catedral, é fundadora da União das Mulheres de Atitude, olha que maravilha, vamos falar disso. A UMA é militante pela causa animal, estou vendo o gatinho ali do lado, é repórter correspondente de Niterói para o Jornal Dia, redatora e revisora literária Bebê. da editora DB. Isso. Tudo bem, então eu queria que vamos começar você falando um pouquinho da sua trajetória como jornalista e assim uma breve historinha de você, a Irma. Olha, Gabi, eu me formei em 98. Era para ter me formado em 96, com um certo atraso, porque nesse ínterim eu tive meu filho, que faz 24 anos daqui a 2 meses. Não me arrependo também, fui mãe aos 22 anos, mas eu acho que ser mãe também impulsionou muito da minha determinação, da minha força de vontade e da necessidade também, né, de se colocar, de ser exemplo e tal. E a minha trajetória se confunde muito com o trabalho, a maternidade, a questão dos animais também, que é uma paixão que eu tenho, que eu carrego em paralelo, que é um olhar sensível sobre a causa, né? E como jornalista, você já resumiu tudo, né? Passei por todos esses lugares, então eu tenho aí praticamente, são 22 anos, né, no meio, e eu passei por vários momentos, assim, engraçado como é que em 22 anos o jornalismo se transformou muito, as mídias como um todo, né? Eu terminei a faculdade, a internet doméstica era uma novidade, né? Ela tinha acabado de ser instalada nos jornais, mas eu lembro que também assim que eu saí da faculdade e entrei no Fluminense, isso em 99, 1999, era máquina de escrever, computador era só para os diagramadores. Então, assim, eu peguei a época da máquina de escrever, a introdução dos computadores e a internet ainda muito limitada profissionalmente, né? Depois ela foi penetrando nos meios domésticos, ainda não se sabia direito, né, como fazer, e e-mail era uma grande novidade na comunicação, né? Uma comunicação instantânea, com imagem, com texto.
E nesse ínterim, que vieram as redes sociais, começando com o Orkut, e era o máximo a pessoa ser convidada para entrar no Orkut, porque era por convite, então era quase que um prestígio. Depois entraram as outras, o Twitter, o Facebook, e aí, enfim. Os blogs, né, que abriram um espaço para as pessoas terem voz, independentemente de serem profissionais da comunicação. Né, os blogs gratuitos, e até a possibilidade de qualquer pessoa pagar um valor mínimo para ter um site profissional, uma vitrine de seu próprio negócio ou de suas próprias ideias, isso também foi revolucionário. Por um lado, maravilhoso para que as pessoas pudessem se colocar, reclamar, opinar, mas também abriu espaço não só para as manifestações totalmente ilegais, né? Porque a gente está falando de legalidade, não é nem de cultura que muda de um país para outro, a gente está falando, né, daqui de lei. Manifestações de racismo, manifestações de todo tipo de preconceito, e aí inclui-se a mulher, as pessoas de pele de outra cor que seja, né? E aí inclui qualquer nacionalidade também. Então virou uma terra de ninguém, a internet virou uma terra de ninguém. E o jornalismo também, ele se precarizou a partir daí, porque todo mundo dando notícia. A pessoa passa na rua e sem qualquer apuração ela vê uma cena e ela pressupõe a violência. Aí ela pressupõe, olha, aconteceu isso assim, fulano está errado, o outro está certo. Não, ela só pegou um pedaço da conversa. Ela não apurou porque ela não é jornalista. E aí todo mundo começou a dar notícia de tudo, e a figura do repórter, que é o profissional que faz o intermédio entre os fatos e o público, começou a se fazer, infelizmente, desnecessário aos olhos de quem não tinha a compreensão da importância da comunicação profissional, né? Então a comunicação começou a se popularizar, todo mundo querendo se comunicar, e o jornalismo, que é a comunicação profissional, se precarizou. Tanto que nós tivemos, há uns, não sei se já tem 10 anos isso, foi na época da presidente Dilma, a queda do diploma, e agora, o ano passado, a queda do registro profissional. Então, hoje, qualquer um que quiser fazer um jornal, ou se intitular dono da verdade, ele pode. Porque ele tem a lei a favor dele, então, né? Exatamente. Hoje a gente está vivendo assim um completo descrédito no jornalismo, na ciência, na cultura, na educação. A gente vive uma crise, a crise do conhecimento. A gente já estava vivendo isso antes dessa pandemia, já estava vindo essa avalanche. Talvez por tudo isso que você falou, né? A internet nos trouxe uma série de coisas boas, a democratização de informações, todo mundo agora, mas também tudo é notícia. Todo mundo pode fazer notícia, todo mundo pode virar notícia. E esse momento também político e social que a gente está vivendo, de ataque ao conhecimento, o jornalismo está sofrendo muito isso, né? É um momento de muita crise nesse sentido, a crise da informação. A gente tem aí, por exemplo, nesse período de pandemia, dados sobre casos confirmados e mortos e curados, nacionalmente falando, que não sabemos se são dados manipulados, né? Né, Lico? Fala aqui, dá um oi para ela, dá um oi para tia. Que lindo. Todo mundo se agarra comigo, eu estou o dia inteiro na rua, trabalhando, infelizmente. Aí, quando eu chego, eles ficam todos agarrados. Mas a gente não sabe até que ponto, porque, na verdade, como profissional, eu posso desconfiar da manipulação. Eu não estou falando desse governo, não, e nem só do federal ou do estadual. Eu estou falando a todo tempo, né? O jornalismo sempre se confrontou com a questão da verdade, da mentira, uma apuração, e de duvidar sempre para que a verdade venha à tona. O princípio, o valor maior do jornalismo é a verdade, né? Talvez não seja o maior valor da comunicação que hoje vivemos. Talvez o maior valor da comunicação hoje
É justamente muita informação e pouco conhecimento. Porque no momento que você está ali zapeando, zapeando é um termo muito próprio do controle remoto da televisão, mas você também zapeia no momento que você edita o seu conteúdo na internet e faz as suas pesquisas no Google e olha as notícias e está passando, você só leu a manchete, você já presume o que aquela manchete quer dizer, você não leu, você não se aprofundou. No final do dia, aliás, no final de uma hora, você acha que sabe Já tudo. sabe. Estou informadíssima e tal. Na verdade, seu conhecimento é raso, é superficial e não é um conhecimento de fato. Ninguém se aprofunda mais. Eu ainda sou a favor de, por exemplo, você gosta de esporte, aprecia esporte, gosta de política, nada te impede de você percorrer todas as áreas do conhecimento e tomar informação de tudo. Mas para que essa gana toda de que eu tenho que saber de tudo, eu tenho que ver tudo, eu tenho que estar na ponta da língua com tudo, como se eu pudesse dominar o mundo a partir da informação assim superficial do que está acontecendo e do que não está. Não, eu acho assim, até como jornalista, alguém me pergunta, está sabendo disso assim? Se eu não estou sabendo, olha, ainda não tomei conhecimento. Eu não preciso nem falar a palavra não, que é muito negativa, né, e que pode detonar contra mim mesmo, mas ainda não tomei conhecimento. Ainda estou... E procurar saber. Ninguém precisa saber tudo. Aliás, ninguém precisa ter opinião sobre tudo. É muito humano, muito natural chegar e dizer assim, olha, eu não tenho ainda opinião sobre isso, eu ainda estou avaliando. O que você pensa disso? Ah, legal, armazenei, vou processar dentro de mim, e você, fulano? E começar a ouvir também opiniões, para formar a sua própria. As pessoas parecem ter vergonha de dizer, eu não sei sobre isso direito, eu não tenho opinião, assim como tem vergonha de mudar de opinião. Né? De, por exemplo, sem querer falar de política, mas, por exemplo, a pessoa vota numa pessoa... Me equivoquei. Gente, me equivoquei. Até porque tem posicionamentos, eu estou falando de políticos em geral, que a gente coloca lá, que depois são indefensáveis. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que assumir mesmo, olha, eu me confundi, eu errei, não é? Eu não sei. Assim... E o não saber é libertador também, né? Porque a gente está num estado de aprendizado o tempo todo. E hoje a gente tem doutor de tudo, todo mundo sabe tudo e virou uma grande confusão. E também isso gera mais conflito. A gente está num momento também muito difícil da comunicação do dia a dia, né, Irma? A gente não se fala... Agora, na pandemia, a gente tem esse contato virtual aqui, nós estamos nos conhecendo e falando pela internet, mas a gente já estava vivendo isso pelo WhatsApp, por mensagens. Receber um telefonema é quase uma declaração de amor. E a palavra, ela tem que estar, para ter uma boa comunicação, já é difícil a comunicação entre as pessoas, mas a palavra ela tem que estar impregnada do sentimento, para a gente saber exatamente o que aquela pessoa está sentindo. E hoje a gente se comunica com textos que vai depender também da forma como aquela pessoa está recebendo. Se a pessoa está num momento difícil, vira um mal entendido. As palavras acabam trazendo um mal entendido, né? Porque... elas se fecham em si sem o sentimento. Então vai depender também de quem está recebendo. Então a comunicação hoje em dia, não só no jornalismo, como a comunicação no dia a dia, ela está truncada, ela está passando por um período bem crítico. Mas ela passa, isso tudo que você está me contando, perpassa por esse imediatismo, essa instantaneidade, essa rapidez. Aí as pessoas escrevem. O fato também de lerem pouco, escrevem mal, porque o exercício da leitura é também um exercício prévio para uma boa escrita, né? Não é só escrever bastante, é ler também bastante, ler os bons. E assim, não desprezar um conhecimento que já está estabelecido, né, culturalmente. Tomar contato com as várias culturas e refletir a respeito delas. E parar para escrever uma mensagem que você pensa exatamente na função de uma vírgula, que pode fazer total diferença
no sentido da tua frase, da tua mensagem, não é? Tem aquelas brincadeirinhas que a gente recebe às vezes pelo WhatsApp. Olha esse texto, a vírgula muda de lugar, muda de sentido, isso é fato. E a palavra certa na hora certa. Em relação, por exemplo, a telefonarmos menos e mandarmos mais mensagens, até meia culpa, porque eu também naquela rapidez, eu me pego falando assim, gente, tô mandando feliz aniversário por WhatsApp. Não, peraí. O WhatsApp eu já converso com essa pessoa pelo WhatsApp direto no dia a dia. Eu vou telefonar, não é? E olha que alegria que as pessoas ficam quando nos recebem um telefonema. É Eu verdade. fico, eu fico. Aí a gente está entrando numa esfera chamada empatia. Se eu gostaria de receber uma ligação? Sim, então eu vou ligar. Né? Mas eu estou sem tempo, eu tô. Peraí, quem administra o meu tempo sou eu. O tempo, Cronos, continua sendo o mesmo. Não é? São 24 horas por dia, são 7 dias na semana. O tempo, ele é o mesmo. Por que ele parece mais curto para mim? Por que ele parece mais curto nos dias e mais longos noutros? Porque eu administro como eu penso, né, ser o melhor para mim e para o que eu faço, para que seja produtivo. Né? Então, essa coisa das relações, da comunicação do dia a dia, né? O WhatsApp, ele estreitou laços com quem está distante, mas ele criou distâncias para pessoas que estão muito próximas de nós. Exatamente. Tem pessoas que se comunicam na mesma casa pelo WhatsApp. É uma coisa muito louca isso. Começam a se comunicar. E tem muito isso. A gente observa mães e filhos se comunicando assim. Adolescentes falando com pais que não conseguem se comunicar pelo WhatsApp. Relacionamentos terminando pelo WhatsApp. É impressionante. E eu acho que cria cada vez mais a gente está criando esse distanciamento. E hoje a gente vive esse momento ímpar da humanidade, né? Que estamos isolados. A gente tá valorizando uma série de coisas, até um abraço, quando a gente encontra um amigo na rua, você está de máscara, não pode abraçar, vai para frente, vai para trás. Eu acho que a gente está passando por um momento de valorizar certas coisas. A gente está vendo pessoas com completa falta de empatia, a gente está vendo pessoas extremamente agressivas, mas está vendo também uma corrente de solidariedade muito grande, né? Por um outro lado, está surgindo uma corrente de amor. Eu sinto isso. Eu sou uma pessoa muito poliana, acredito nas. Acredito que as coisas estão vindo para o bem. Mas esse momento que a gente vive, Irma, de relações virtuais, a gente já estava vivendo. Agora a gente está trabalhando, a gente está fazendo reuniões, se conhecendo pela internet, tem até festas acontecendo. Você acha que isso vai continuar pós-pandemia? Isso é uma tendência? Olha, eu não sei te dizer, porque o que acontece? Parece que sim, né? Mas eu acho também que quando o novo normal, ou o normal, né, se reestabelecer, pode ser que as pessoas, voltando a se encontrar pessoalmente, já não tenham mais essa necessidade das lives. Por outro lado, a live ela tem um alcance, não é só uma conversa entre duas pessoas, ela é acompanhada por muitas outras, né? Que estão navegando na internet, em suas casas, cada um fazendo alguma coisa diferente em casa e está acompanhando a festa virtual e tal. Então, é muito difícil. Eu não saberia te dizer, nem como pessoa, nem como profissional. Eu acredito que a live continua sendo muito útil para quem trabalha com produtos ou serviços que necessitem dessa visibilidade, de uma conversa com uma especialista, com um médico, um engenheiro, um advogado, com um conteúdo que realmente precise de debate amplo e público. Mas as lives dessa maneira avassaladora como está acontecendo aí, né? Os próprios artistas, né? Live com show musical, eu acho que deve diminuir drasticamente, talvez acabar. Por quê? Porque eles não monetizam. Eles não ganham com isso, né? Eles ganham com show presencial, até porque CD e EP hoje em dia já não rendem mais, porque tem a internet, tem o YouTube, tem essas plataformas
que já disseminam as músicas e os direitos autorais, babou, né? É, O teatro não existe. Existe agora. Eu sou uma pessoa de teatro. Eu acredito que a gente está passando por um momento que tem que se reinventar. Mas é uma outra coisa, não é teatro. Teatro, quando passa por um outro meio, porque aí eu tenho alguém filmando, aí tem o olhar do diretor, tem o olhar. É uma outra comunicação, não é teatro. Esse teatro online é uma experiência cênica. Eu sempre digo isso, até meus alunos perguntaram: você acha que isso vai. Não, não vai render. O teatro é o aqui e agora, é a arte efêmera, é o que sim, acontece naquele momento. Irma, a sim. gente, nesse momento, assim, a gente tem um presidente que ele sempre teve uma completa falta de respeito pela imprensa, insultos, coisas grotescas, que não dá nem para mencionar. Só essa semana enchi a boca do jornalista de porrada, falou que só jornalista bundão para pegar coronavírus. Como é que isso reflete assim nos bastidores do jornalismo? Porque ele acaba incentivando outras pessoas a agirem dessa forma. E é chocante quando a gente vê isso. Gabi, ah, eu acho que a maioria, não vou dizer todos, né? Porque você tem aí uma diversidade muito grande de pessoas e de profissionais também. Na mesma área você tem os bons e os maus, você tem os talentosos e os não vocacionados, e você tem também pessoas com direcionamento ideológico diferente, né? Você tem jornalista que é racista, então, assim, né? E a gente já viu, inclusive, né? É, sim. Não vou citar nomes, mas assim, eu acho que a maioria dos jornalistas concorda comigo, a maioria deve concordar, que é preciso um mínimo de postura para dar exemplo. E aí, tudo bem, uma ação ou outra pode ser um destaque positivo, tá? Mas não é, mas eu acho que faz parte da atitude a postura. E o linguajar, isso tudo. Tem momentos e tem momentos. Você não vai de bermuda para um casamento. Ah, mas é um casamento, eu sou convidado. Não, mas não se vai, por uma questão de respeito. Então, acho que também na boca das pessoas tem que ter o respeito. Você vai falar palavrão entre amigos numa mesa de bar. Você vai brincar com determinadas coisas ou até ameaçar num outro âmbito da sua vida social. Mas, bom, sabemos que se eu fosse presidente, se eu fosse vereadora, o que, que eu como é que eu devo me comportar, né? Aí você diz, não, peraí, os defensores vão dizer, mas cada um é cada um, tem que ser espontâneo, tem que ser o que é. Eu não vou deixar de ser a Irma se eu for mais descontraída em um ambiente e mais séria em outro. Se eu falar com você com descontração para dar uma opinião ou um conselho, e com o meu filho de uma outra forma. Acho que isso se chama papéis sociais. Nós desempenhamos papéis sociais. Não deixamos de ser as pessoas que somos, com os valores que temos e com as nossas opiniões. Não é? A nossa sensibilidade ela continua a mesma, mas tem momento para tudo, tem ambiente para tudo. Então, acho que você falou do presidente, acho que ele peca muito nisso. Não vou nem entrar muito nessa esfera, porque eu sei que pior do que os jornalistas estão os artistas, de um modo geral, nesse contexto todo, né? Acho que ele fez muitas escolhas erradas para o staff dele. E isso também contra colaborou, mas me chamou muita atenção também a maneira como ele trata a mulher. Não, E é horrível. Aquela fala que isso é ele tão fez com a Patrícia. retrógrado. Isso é tão retrógrado a gente falar da mulher, do papel da mulher, do lugar da mulher. É tão retrógrado a gente falar de cor da pele. Isso é tão demodê, sabe? Eu fico impressionada o valor que as pessoas dão para determinadas coisas, quando tinha que estar pensando em outra coisa, pensar na fome, pensar na miséria, pensar no analfabetismo, sabe? E oferecer as oportunidades. Acho que essa é a grande preocupação. Se você ficar pensando e avaliando, aquela pessoa ela dirige mal porque ela é mulher, ou então ela
como se todos os homens fossem perfeitos, né? Como se todos fossem. É bandido, só podia ser preto, né? Como a gente teve aí uma juíza, não sei se foi no Sul, né? Não sei se foi no Paraná ou em Santa Catarina, que recentemente, acho que semana Assim, passada, ela presumiu e ela presumo. escreveu isso. Gente, como é que ela pode representar a lei? Não pode. Uma coisa absurda. Então, é, a nossa sociedade sempre foi, isso é um processo lentíssimo, né, de transformação, sempre foi voltada para a aparência, né? Uma vez o Pelé falou, eu deixei de ser preto quando eu fiquei rico. Por quê? Porque aí ele deixou de ter a cor dele, porque ele se tornou socialmente aceitável. Não, peraí, a gente não pode. Existe um discurso também. Eu não vejo a cor da pessoa. Não, você tem que ver a pessoa no todo dela e respeitar a si mesmo. Não querer ver diferença e dizer que todos somos iguais, quando não somos, os direitos devem ser iguais, as oportunidades também, a lei é para todos. Mas você dizer não vejo diferença, não tem que ter diferença, não tem que ter sim, porque não querer ver diferença é nivelar conforme a minha avaliação de mundo. Então, eu não querer ver diferença nas pessoas é achar que todos são como eu. E a, Mulher, difer... branca, classe média. e a diferença é muito rica, não é? A Exatamente. É diferença é a bom para nossa cultura. aprender, é bom para você conversar, para você ouvir. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é deficiente visual, e aí eu falava assim, nossa, você quando fala de si mesmo, meu gato está passando em frente à luz, peraí, sai lá. É, e aí eu perguntei, vem cá, você sempre quando fala de si mesmo, você fala cego. É cego que fala ou é deficiente visual? Aí ele me explicou a diferença. Que é para não errar, é você não ter vergonha de conversar com o outro. Como é que é isso? Como é que. Não Exatamente. é? Assim como ele virou Perguntar. para mim e perguntou assim: queria fazer uma pergunta a você, estou para perguntar há muito tempo. Como é que você é? Aí eu achei, falei assim: opa, peraí, eu estou falando com uma pessoa que conversa comigo tudo super bem e não sabe como eu sou. Aí eu ainda perguntei: você nunca perguntou para ninguém, não? Aí ele falou: não, eu tive vergonha de perguntar para os outros, estou perguntando para você. Aí eu perguntei: como é que você acha que eu seja? Aí ele falou, bom, pelos seus posicionamentos, eu acho que seja assim, assim, assim. Aí ele já traçou um perfil que não era o meu. Eu falei, não, não sou assim. E eu falei, eu sou loura, sou gordinha. E é interessante, porque foi uma amizade não baseada na imagem. Isso é muito É uma interessante. experiência muito interessante, sabe? É muito interessante. A gente tem um espetáculo, eu tenho um espetáculo há 15 anos que a gente venda a plateia. A plateia é vendada e passa por várias sensações sensoriais e tem um contato diferente com. E ele faz uma crítica política, social, enfim. E que a gente teve vários cegos. Nós tivemos durante esses tempos todos vários cegos visitando o espaço, porque a gente faz numa casa, faz num espaço não convencional e é muito interessante. A gente estava falando do presidente, você falou da mulher, eu me lembrei da Patrícia Campos Melo, que também ele deu uma fala tão pesada, né, falando, e a gente está vendo essa coisa, esse retrocesso da gente ter que falar ainda dos direitos da mulher, falar dos direitos do negro, falar dos direitos da comunidade LGBT. Parece onde é que estava tudo isso? Porque cada vez mais eu acredito que a gente realmente viva em bolhas, né? Eu fico, meu Deus, eu não acredito que existe tanta falta de empatia nesse mundo. Eu não acreditava que o Brasil era tão violento, tão agressivo, que tivesse tanta gente apostando numa volta à ditadura, numa volta de processos que são completamente involutivos. E como é que você vê isso, assim? Essas pessoas, elas saíram, elas deram voz a elas estão vivendo um momento hipnótico. O que está acontecendo? Gabi, você viu que foi só haver a notícia de uma denúncia, né? Quer dizer, uma notícia, enfim, de uma menina violentada, para virem muitas outras. Eu lá no Jornal O Dia, eu participo, eu sou correspondente de Niterói. E agora várias cidades estão com correspondentes, pessoas que ficam em loco e passam as mensagens. E eu estou num grupo de WhatsApp dessas pessoas.
Olha, já teve casos semelhantes agora, quase que simultânea, a menina de 10 anos que precisou abortar porque estava grávida com 10 anos, ela podia morrer. Óbvio, isso não é loucura, isso, é um estupro. Em Rio das Ostras, acho que em Caxias também. Teve notícia eu não vou lembrar agora todos os municípios de Macaé. Teve notícia em vários lugares. Aí você pensa assim, gente, começou a pipocar. Será que uma notícia está dando exemplo para as pessoas se libertarem, se sentirem livres para fazerem o que quiserem? Porque tem isso também. Ah, a novela dá mau exemplo. Ah, um livro tal tem que ser banido porque dá exemplo, mau exemplo. Uma notícia, será que a gente dá, não dá? Existe até uma polêmica em relação, nem uma polêmica, na verdade, agora já é uma coisa chancelada, em relação a notícias Suicídio. de suicídio. Quando é uma pessoa comum, não se dá, não é notícia, porque a pessoa chegou ao seu extremo, a tentar contra si mesmo, é o limite de um ser humano. E respeita-se isso. Mas quando é um famoso e o famoso morre, você tem que noticiar que morreu, você precisa dizer que morreu de overdose. Ponto. Se foi de propósito ou não, né? Mas você precisa noticiar. Então, assim, será que está dando exemplo? Será que não está dando exemplo? Tanta menina agora que está aparecendo nas notícias. Aí é que tá. Aí esse é o lado bom da internet. As pessoas tendo voz, elas denunciam. Um celular com câmera filmou uma coisa estranha. Eu vi uma filmagem outro dia, eu acho que essa foi até em Rio das Ostras, por isso que eu falei Rio das Ostras. Alguém de um prédio que filmou ali, escondidinho, um homem mais velho, que levou a menininha para o canto. E até agachou, porque a menina não tem nem altura, e sei lá o que estavam fazendo, porque ficou um embaçadinho, foi colocado um embaçado, né, só para mostrar sem evidenciar. Aliás, evidenciar sem mostrar. E aí você pensa, se não fosse a internet a denunciar, essas pessoas iam ficar incólumes, porque eu particularmente acho que não aumentaram nem os casos de nada. Não. Eles sempre existiram, mas eles não tiveram, né? E no momento em que uma pessoa denuncia e fala, eu vou fazer uso da lei que me protege, Dá e essa voz lei às tem que outras. funcionar, essa lei tem que funcionar comigo. Aí outras pessoas se encorajam, e eu acho isso perfeito, né? Infelizmente, a gente só se encoraja quando a gente vê outra pessoa indo à frente, abrindo caminho. Mas isso também sempre foi, né, na história da humanidade, sempre precisou que alguém levantasse a bandeira para irem outros 100 atrás. Exatamente, sempre, Né? sempre teve isso. E essa menina tem dados de muitas crianças que passam por isso, né? A gente tem um trabalho desde 2016 com mulheres que tiveram filhos abusados e que sofrem abusos, e é alarmante. Não tem classe social, é mais impressionante do que. É mais comum do que se imagina. E 70% dos casos acontecem em casa, então é muito forte, é muito pesado isso e é uma chaga da nossa sociedade que a gente não fala. A gente não fala Sim. de abuso infantil. E ele existe, as nossas crianças são agredidas, são abusadas, são usadas, assim como nós mulheres. A gente está vendo agora, no momento de pandemia, as mulheres se dando as mãos e falando cada vez mais das agressões. A gente tem feito várias lives falando sobre isso e a gente tem recebido pedidos de ajuda, pessoas que estão passando por momentos muito difíceis e que não conseguem sair da relação, né? A gente vive num momento. Você tem um trabalho que é a União das Mulheres de Atitude. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a uma. Isso, eu vou falar assim. Deixa eu só abrir um parêntese do que a gente estava falando antes. A gente fala, né, da criança molestada, da menina isso, da menina aquilo, como se fossem distantes do nosso convívio. É. E nós aqui, ó, eu, você, quem estiver aí acompanhando, nos assistindo, aliás, um beijão para todos, eu estou lendo aqui, viu? Eu estou lendo Depois a cada um de gente vai ler. vocês. Não saiam daí. Para a gente é super valiosa a participação de vocês. E aí, essas pessoas que estão aqui, ou quem mais puder nos assistir depois no IGTV, quando já tiver hospedado o vídeo, e tantas outras pessoas que a gente cumprimenta no dia a dia, que são ou nossos subordinados ou nossos chefes, são hoje adultos e parecem super bem resolvidos. Não tem uma chaga de uma violência,
de um assédio, de um abuso, e carrega aquilo como uma dorzinha que só faz, como é que eu vou te falar, perder um pouco da qualidade de vida, né? Talvez fossem pessoas mais empoderadas e capazes e pudessem estar, às vezes, até concretizando mais sonhos, né? Com um encorajamento que perde-se no momento em que você se torna vítima de um algoz. Então, assim, está tudo muito próximo. É porque a gente não conversa, não sabe, as pessoas não falam, mas a gente deve estar cercado de meninas, de mulheres que, quando meninas, sofreram isso. Sobre a União das Mulheres de Atitude ficou paradinha agora nessa pandemia, né? Esse ano, praticamente, a gente não conseguiu fazer reuniões presenciais. Aí eu também não fiz virtual, porque era uma avalanche de lives, né, que a gente está falando, então eu seria mais uma, então eu preferi recuar. Até porque muita gente abordou o caso o tema do empoderamento. A União das Mulheres de Atitude não é uma associação, não é um sindicato feminino, eu chamo de confraria, por isso que o nome é União mesmo e não associação. É uma confraria de mulheres empreendedoras, tanto na área comercial quanto na área acadêmica, ou empreendedoras sociais. Eu tenho empreendedoras sociais no grupo também. Hoje eu tenho cadastradas 250 mulheres. Desde 2015, 2016, foi a virada de 2015 a 2016. Em Niterói, particularmente, não existiam grupos desse sentido, com esse trabalho, que depois começaram a surgir novos grupos, e eu acho fantástico, porque tem que atingir realmente todas as camadas e tem que se expandir. Onde eu não chego, tem que chegar uma outra mulher, né, tão mais competente. E não é uma questão de competência nem de concorrência, mas a gente se fortalecer em grupos. Grupos sempre fortalecem, né? Eu não vejo como um enfraquecimento. Só é forte num grupo. Não é isso. Mas é que no grupo você pode trocar ideias, você faz networking, se apresenta. Muitas delas são empreendedoras comerciais, até sociais, têm projetos e tudo, e tem vergonha de falar em público num microfone. Eu falo, não, peraí, aqui começa o teu exercício de visibilidade. Né? Acho que para o sucesso, ainda mais quem lida com o público, tem que ter o exercício da oratória. Né? E não é uma aulinha que vai fazer isso, é uma prática. Então, as reuniões, elas são, né, antes da pandemia eram, né, mensais, sempre em algum estabelecimento público, auditório, restaurante, já fiz em alguns lugares assim, mas que tivesse, né, o sistema de som, um projetor, porque eu sempre tenho uma palestrante ou duas, às vezes até três palestrantes, que são mulheres entre nós mesmos, que dividem um pouco do seu conhecimento. Então, já tivemos palestras sobre educação financeira, sobre palestras motivacionais com psicólogas, psicanalistas e tudo. Tivemos palestra sobre marketing digital, o domínio das redes e tudo, com pessoas que trabalham com isso. No Outubro Rosa, no Setembro Amarelo, no Agosto Laranja, e até no Novembro Azul também, nós tivemos profissionais falando desses movimentos, dessas campanhas que são mundiais, né? Sobre o câncer, mitos e verdades, sobre a doação de medula óssea no Agosto Laranja, a facilidade disso, né? Que a gente... É engraçado que na minha primeira palestra sobre medula óssea, que foi até no grupo, eu falei, vamos lá falar disso. Que ela virou e falou assim, todo mundo pensa que para doar medula óssea é aquela agulha imensa na coluna, né, nas costas. Medula óssea. Aí eu falei, não é não? Aí ela, não. Aí explicou como é que é o procedimento. Eu falei, é mais fácil do que eu imaginava. Se todo mundo pudesse doar, nós não teríamos uma fila de espera tão grande, não é? Olha que coisa, eu não sabia. Eu já penso exatamente isso, que tem aquela agulha enorme que vai... A medula, os nossos leucócitos, enfim, o sangue, realmente essa é uma região de produção, mas não é dali que vai tirar o sangue. O sangue é tirado e primeiro tira-se um pouco para poder você ir para uma testagem, você fica num banco de espera. Aí quando dizem, olha, o seu é compatível com fulano e fulano tá preso, aí você vai tirar a bolsa de sangue.
Não é logo de primeira, você não vai doar de Uhum. primeira, né? Você dá um pouquinho que é para ficar numa fila num banco disponível, né? Então, umas coisas assim, e outras palestras super interessantes que derrubavam mitos e traziam verdades em relação a vários assuntos. Então, assim, eu acho que eu consigo com esse projeto onde eu não ganho nada, não tem valor de entrada, entendeu? E nesses estabelecimentos, nesses restaurantes, com uma comanda individual, quem quer consumir, consome, quem não quiser, não consome, porque tem isso também, às vezes a mulher, às vezes ela está recomeçando a vida, acabou de separar, ela está abrindo um negócio, sei fazer bolo, vou fazer bolo, eu estou com 2 crianças pequenas, meu marido não me ajuda, meu ex-marido não me ajuda, e quero recomeçar. Como é que vai recomeçar? Às vezes não tem R$ 5 para tomar um café. Então, Isso é muito. como é que eu vou limitar a um público pagante a participação de mulheres, né? Eu estaria selecionando socialmente. Isso não é Exatamente. Aí justo. fica elitizando. E é assim, você criou uma irmandade de encorajamento, né? E eu acho que é muito importante, a gente precisa disso. Eu acho que nós, mulheres, ficamos separadas durante muito tempo, com uma ideia de rivalidade, com uma ideia de. Eu não sei o que aconteceu, né? Qual foi o momento da sociedade? Claro que a gente vai estudar o patriarcado, a gente vê que isso é fundamental que nós fiquemos cada vez mais distanciadas umas das outras, porque a gente tem essa força. E esse tipo de grupo que motiva, né? Traz a sororidade, traz o empoderamento, o encorajamento, é fundamental. Você falou uma coisa que essas mulheres, assim, cada vez mais a gente tem mães de família. Hoje a gente tem que repensar a ideia de família. Muitas mulheres ficam em relacionamentos abusivos com culpa de desfazer a família. E essa coisa também da dependência desse marido, né? Como é que eu vou sair dessa relação se eu não tenho leite para dar para o meu filho? Então eu fico ali apanhando. É muito importante que a gente cada vez mais, o seu grupo deu exemplo para outros e outros grupos surjam em todas as classes sociais e grupos que possam também abraçar diferentes cor, raça, credo e situação financeira, porque eu acho que aí é que está a riqueza mesmo da irmandade feminina, né? Porque nós somos a criação, nós estamos ali para eu sou aquela feminista que vejo a diferença entre nós, mulheres e homens. Nós somos diferentes, graças a Deus. Eu acho que a gente tem que ver essa diferença e ver também que o machismo está dentro de nós. Porque tanto tempo a gente está lutando para sair pelos nossos direitos, pela luta pelo, né, reconhecer o meu corpo, ser dona do meu corpo. O que está acontecendo? Esse bando de machistas saíram de que útero? Né, de uma mulher. Então, esse machismo está dentro de nós. E o momento que a gente começa a se abraçar, a entender, a compreender, a não criticar a mulher, a gente já está indo contra todo esse sistema machista. É fundamental que a Uhum. gente faça esse tipo de iniciativa. Eu achei maravilhoso. Uma. Você tá fazendo a descrição correta do que é o feminismo. Hoje em dia, a palavra ficou tão banalizada, ela é usada para justificar determinadas atitudes que não têm a ver com o feminismo na sua raiz, não é? Exatamente. E que, aliás, é uma raiz bem antiga. Eu não vou lembrar agora o nome da escritora, fico devendo isso, que foi a primeira mulher a tocar na questão da igualdade, era uma francesa, no final do século XIX. Então, assim, não é uma coisa nova, não é século XXI, mas o feminismo, ele dá à mulher não só uma igualdade, não é de gênero, é uma igualdade de direitos, porque gênero é gênero, cada um tem o seu, né? É, e hoje em dia você pode transpor de um gênero para outro, mas aí você se redefine. É uma igualdade de direitos, em que, assim como o homem tem a liberdade de escolher sua profissão e de escolher onde vai morar, o que, que vai fazer, o que, que quer dizer, o que, que vai vestir, a mulher também tem. Porque o que nos faz diferente dos homens sob o ponto de vista legal, né? Durante muito tempo a mulher ficou submetida aos homens porque por uma questão, veja bem, se não há diferença de capacidade de intelecto, por que então durante tanto tempo mulheres foram classificadas como inferiores?
E aí a única explicação é a questão física, porque os homens fisicamente, estruturalmente, são maiores e mais fortes em sua maioria. É uma questão hormonal, é uma questão química, enfim, biológica. E puderam usar dessa força contra a mulher no seu controle. Então, tirando isso, e aí a gente está falando de imagem, de físico, tirando isso, a parte intelectual, a parte sentimental, e tudo mais que uma mulher pode oferecer é tão importante, tá tão semelhante e equiparadamente, assim, um valor equiparado. É assim que eu vejo. E aí a gente não pode falar assim, ih, aquela feminista. Aí virou, né? Virou é, uma ofensa. Virou uma ofensa. Como quem diz, aquela mulher que se comporta como homem, que está contra os homens e que Tá homem não. conclusão. É. E Tá sexo com completamente. homens não. Sexo com É, homens não. Não é isso, é né? completamente equivocado. Exatamente. Exatamente. A gente tem várias linhas de feminismo, né? Você falou de francesa, eu me lembrei da Simone de Beauvoir, que fala que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. E eu vejo isso em todas as linhas, principalmente hoje a gente tem falado muito da mulher trans. A mulher trans, ela fica à margem da nossa sociedade e os trans, né, ficam, não tanto a mulher quanto o homem, fica à margem da sociedade durante muito tempo. Ela ficou ali completamente marginalizada, sendo usada só nas questões de prostituição sexual, e hoje a gente está vendo a mulher trans em todas as linhas e todos os meios. Isso é uma grande conquista, graças a Deus. E eu vejo Porque também antigamente. Não algumas pode falar, mulheres. desculpa. Algumas mulheres ficam muito indignadas, né? Porque não aceitam a mulher, que é um homem, usam uma palavra que é um homem infiltrado, é um homem infiltrado. Eu acho que o homem está infiltrado na gente, né? Quando a gente está dentro desse patriarcado, dentro desse machismo, esse homem está infiltrado na gente, não naquela mulher trans, ela está em todos nós. Esse Eu macho. acho que quando não se debatia o assunto, quando não se falava a respeito disso, sob um ponto de vista até científico mesmo, Exatamente. esse público ficava segmentado, seccionado, em guetos, quase guetos, eu acho que posso falar assim, né? Como É, você disse, no que trabalhavam? Em salão de beleza como cabeleireiro. Você não viu um isso, advogado, uma ao advogada, máximo, né? um médico, você não vê. Não é? Primeiro porque a família marginalizava. No momento que a família marginaliza, ela bota para fora, para a rua, e essa pessoa vai se virar como? Não é? Então, daí vem realmente uma dificuldade de oportunidade, de portas, né, que se fecham, e eles ficam realmente limitados a, a atividades e a espaços sociais entre eles. Entre eles. No momento em que se deu visibilidade, eles puderam, né, percorrer, permear outros âmbitos. Eu queria só deixar claro para quem ainda acha estranho, pode parecer estranho aos olhos, né, o diferente. Claro, nós ficamos acostumados a um padrão social, visual, né? E realmente para quebrar. Eu tenho 45 anos, eu ainda hoje quebro algumas coisas que são de criação minhas, né? E eu fico pensando, isso é inerente meu? Eu realmente sinto assim? Ou eu aprendi dessa forma? Né? Então, vamos tentar tirar para um bem geral, para o meu próprio bem, não carregar pesos, né? Porque o sentimento negativo, ele pesa. O coração fica durinho, né? Então, vamos amaciar esse coração. Mas aí eu não estou falando nem em relação ao público trans, não. Eu falei de uma maneira geral. Mas sobre isso particularmente, eu só queria deixar assim, minha forma de pensar e fica como sugestão. O que é o certo e o que é o errado diante do que a gente vê e que às vezes nos parece tão estranho, que parece errado de tão estranho. Mas o que é o certo e o que é o errado? Ao meu ver, o errado é aquilo que fere a mim e ao outro, ou ao outro. Então, tirando isso, tá tudo certo. Então, uma violência doméstica, se é com uma amiga minha, tá ferindo a outra, ou tá me ferindo porque é comigo,
tá me magoando ou me machucando, tá errado. O mal a si ou ao próximo está errado. Por isso também que mulheres que estão em depressão, e aí você pensa, não sei se eu me meto, se eu não me meto, porque ela está ali em sofrimento, mas é da minha conta, meto a colher e tal. Mas se está fazendo a outra pessoa sofrer, ela está se fazendo sofrer e está me deixando triste, aquilo tem que ter uma intervenção. Assim eu penso. A gente deve intervir naquilo que está fazendo mal, está magoando, está constrangendo. Aí você vê um constrangimento na rua de um cidadão, ou melhor, não é cidadão, é engenheiro. Aí vai e diz assim, cidadão não, engenheiro, né? Não foi assim que ele Coisa falou? horrível. Foi. Para diminuir a outra pessoa, ele deixou de ser cidadão para ser engenheiro. Desde quando o engenheiro é mais importante que um cidadão? Então, dentro da cidadania, existe essa questão. Se eu estou assistindo isso, eu não vou filmar apenas para jogar na rede. Eu vou falar, ei, vamos parar com isso aí, para com isso aí. Né? Exatamente. Assim como os seguranças do shopping, quando Do pegaram um shopping. rapaz que só tinha ido trocar um relógio, a pessoa estava filmando, mas estava berrando. Larga ele não fez nada. A gente tem que intervir. Claro que com bastante cautela, para não nos colocarmos Em no mesmo risco. patamar de risco, né? Exatamente. E às vezes a gente coloca também a outra pessoa em risco, mas eu também acho que a gente tem que intervir, eu acho que a gente tem que falar. Cada vez mais querem calar a gente. Eu tenho falado sobre isso, né? Às vezes, você, uma mulher branca, classe média, não pode falar das mulheres negras, não pode falar da mulher trans. Eu falo, gente, se a minha irmã negra não está aqui para falar, e eu vou falar. Se a minha irmã trans não está aqui para falar, eu vou falar sim. Porque eu acho que é um momento. Você não pode falar da mulher de periferia, porque você não. Ela está aqui para falar? Se ela não está aqui, eu vou falar por ela. E eu acho que isso nós mulheres precisamos ter essa luta, não só para mulheres. Se eu vou falar do idoso, eu vou falar de quem está sendo machucado, vou falar. Eu acho que a gente tem que ter esse lugar de força. A gente tem um monte de gente nos acompanhando e umas perguntas, Irma. Verdade. Aqui, ó, o Márcio perguntou: a criação do termo fake news não fomentou a disseminação de mentiras na grande rede? O rótulo não reforçou essa prática? O que vocês acham? As fake news, elas entram nesse espaço aí de terra de ninguém da internet. Existe é muito delicado falar de intervenção, de limitação, de regulação, porque a gente pode incorrer em censura. E a censura, a gente sabe onde vai dar. A gente sabe qual é o caminho da censura. Né? E a censura, por si só, ela pode ser preconceituosa, porque quem predita o que deve ser censurado ou não? Devemos censurar a pornografia infantil. Ok, já existe uma lei que censura isso. Então, se você vir esse tipo de coisa acontecendo, você vai denunciar e essa pessoa. Já existe a delegacia contra crimes cibernéticos, né? Então, eu acho que já existe a lei que protege e regula. Agora, fazer uma regulação geral é muito preocupante porque pode censurar. E aí, dentro disso, isso a gente vê no nosso âmbito social pessoal, não virtual, mas físico, direto, né? Pessoas se valendo da sua liberdade de poder falar o que quiser. E aí... Então, as fake news são isso. É uma necessidade muito própria de determinadas pessoas que têm essa carência de atenção e aí resolvem. Vou criar notícia, vou inventar, vou aumentar. Para quê? Para ganhar atenção. Mas eu não estou nem assinando com o meu nome, porque eu não posso, senão vão vir em cima de mim. E aí solta mentira com um prazer. É um prazer tão estranho, tão feio, que é o prazer normal que a gente conhece desde que a gente é criancinha, das pessoas mentirosas, compulsivamente mentirosas. Então a fake news nada mais é do que uma concretização em âmbito virtual Do que já existia. da realização de pessoas que a gente já sabe que não tem um total desvio ético. Né, e que sempre existiram. Então é um espaço. Eu acho que a internet ela não cria pessoas novas, ela não cria em você alguém que você já seja, né? Mas a gente precisa sempre se policiar também para também não se deixar transformar.
porque às vezes as coisas são apresentadas para a gente de uma maneira tão fascinante que a gente começa a mudar um pouquinho nossos valores. A gente tem que parar e falar, epa, peraí, que valor isso aí tem realmente para mim, na minha vida, ou para uma sociedade como um todo? Ou será que eu não estou me deixando levar por um marketing persuasivo forte? É isso, é o que eu penso. É isso mesmo. E a gente tem que ter muito cuidado para não levar para frente a informação, né? Eu acho que isso é uma coisa muito. Porque às vezes a gente recebe uma notícia que bate em algum lugar do que a gente acha que é verdade e vai passando. Tem mais uma aqui quem está falando? Olha, eu A vi aqui questão da. Tereza Cipreste, doutora Tereza Cipreste, é do Movimento Outubro Rosa de Niterói, mastologista, extremamente competente. Ela é fundadora, em 96, no 1996, da ADAMA, Associação dos Amigos e Amigas da Mama. Ela faz um Ah, trabalho que maravilha! extraordinário, totalmente voluntário e com uma equipe multidisciplinar, tem psicóloga, tem tudo, e num grupo totalmente múltiplo mesmo, de mulheres de todos os tipos, de todas as origens, e tratada com a mesma dignidade. São atendimentos às quartas de manhã no centro de Niterói. Doutora Tereza, é um prazer tê-la aqui nos assistindo. Ela Que faz lives maravilha! maravilhosas, Gabi. Que maravilha. Eu acho que, eu não sei se é com a doutora Tereza que a gente tem marcado com esse grupo no dia 15. Eu acho que é no dia 15, para falarmos sobre isso. É muito importante, é uma questão muito importante para se falar. O Márcio Kerbel, que é jornalista, falou aqui, ó, a questão da fake news é um pouco mais complexa. O recente edital da Folha de São Paulo, com o título Jair Rousseff, ou Ficha da ex-presidente, publicada pelo mesmo jornal, provoca as distorções que são provocadas não apenas por pessoas, mas também por organizações, né? Que se reivindicam imparciais, que se dizem, né? Quando o jornalista coloca Jair Rousseff, né? Coloca os dois no mesmo lugar, traz uma questão muito pesada. O Márcio É. está colocando. Eu não achei aqui, mas eu achei um monte de gente conhecida, um monte de amigos aí que vieram. Eu fiz uma divulgaçãozinha, né? Hoje, mas que bom. Eu tenho Hermínio Rezende, André Luiz de Bragança, Márcio Rocha, tem Filinto Branco, todos eles Filinto. amigos queridos. A Lux, que fez a ponte contigo, que fiquei muito feliz. A Lux é maravilhosa, tá? Todos amigas, eu também temos amigos. A gente tem uma. É tão interessante, porque eu conheço o Filinto, eu tô muito feliz com a minha bolha, porque é o conhecido do conhecido. Hoje a gente está conversando, estou conversando com você, com uma mulher maravilhosa, com essa cabeça para frente, né, com essas ideias cheias de luz. E aí a gente vê como eu tenho dado valor muito grande aos meus amigos, às pessoas conhecidas, que a gente está conseguindo trocar, levar informação e conversar sobre assuntos que são tão importantes, né, nesse momento, e trazer um pouco mais de leveza nessa. Olha aí, e a gente tem só 2 minutinhos e ele cai, 2 Irma, assim, minutos. bum. Era isso que eu ia te perguntar. A gente vai ser derrubada agora, né? Daqui a pouco a gente vai ser derrubada. Eu quero agradecer, dizer que eu adorei. Tinha outras coisas que eu queria conversar com você sobre a sua militância com os animais, que eu acho que é uma coisa muito importante. Hoje tem vários animais que estão sendo colocados na rua por causa da pandemia, as pessoas com medo que o gatinho passa coronavírus. Então tem tanta coisa que a gente pode conversar e a gente pode marcar uma outra conversa. E eu quero agradecer. Certeza. Gabi, olha, é só para justificar também que eu entrei pelo Instagram, que eu já tive Instagram pessoal, não tenho mais, o Chante Aromas, é chante.aromas.rj, estou fazendo minha propaganda, é um outro talento que eu tenho, que é a perfumaria artesanal. Essa marca é minha, própria, fabricação própria. Gente, me segue lá, vai ser um prazer ter vocês, e eu sigo de volta. Quem me segue, eu sigo de volta. Tá bom? Vou seguir. Gabi, muito obrigada mais uma vez. Muito Vou obrigada seguir, mesmo. Eu que agradeço. Vou postar também, me manda o flyer da perfumaria que eu vou postar nas nossas redes, que eu acho que é muito importante. Adoro também. E sábado a gente vai ter o Café Cultural, que a gente vai falar sobre a importância da poesia em momentos de pandemia, né? Em momentos de caos, nesse momento caótico. A poesia trazendo
reflexões, vamos falar sobre o pensamento subjetivo, sobre a força da poesia. Eu vou falar, a gente vai ter essa live no sábado, às 17 horas, o Café Cultural. Vai ser com o Sadi, que é maravilhoso, que ele é professor, é poeta, é ator, é diretor. Hoje ele é secretário de Cultura de Maricá, e com o Marcos Lopes, que foi nosso secretário de Cultura aqui. E eu vou agradecer e agradecer todo mundo. Lá. Ótimo. Obrigada. Adorei. E eu vou agradecer o Hermínio, que passou o seu contato, que você é maravilhosa também. Eu vou agradecer o Hermínio, que está aqui. Foi, grande colega jornalista. O Rudá Lemos também é jornalista, também fez um comentário aí sobre a queda do diploma. Rudá, um beijo, obrigada também aí pela participação. Todo mundo, gente, ó. Vou ler um a um também, né, Gabi? Beijo. Muito beijo, tchau. A gente vai cair, beijo. a gente vai cair. Vai cair, tchau. Tchau, valeu. Beijo.